E aí, pessoal do Veja por Outro Ângulo, tudo bem com vocês? Estamos aqui, infelizmente, para falar de mais um assunto polêmico que surge no mundo da internet, no mundo cristão. E eu tô aqui com o meu brother, meu grande amigo, de longuíssima data. Longuíssima data. Grande Jeff Arantes, que é um produtor musical, um grande músico. É um prazer ter você aqui comigo para a gente falar desse acontecimento aí com a Daniela Araújo. Esse evento que tá bombando na internet, infelizmente, com essa questão de drogas. O que você tá sabendo? Cara, difícil, né? Eu acho que na manhã, no dia que isso aconteceu, meu WhatsApp lá pipocou várias vezes. Mas eu acho que quando você me chamou, inclusive, foi legal porque o bacana de falar sobre isso não é necessariamente de um ponto de vista assim de tietagem, né? De pegar o mundo da celebridade gospel. Na verdade é tentar conversar a respeito do que na verdade isso significa, né? Se na verdade isso tem... isso na verdade é um sintoma de coisas mais profundas e mais sérias que estão acontecendo, né? Seja os cantores evangélicos ou até dentro da própria igreja, dentro do segmento evangélico e tal, tudo, né? Então acho que saindo desse foco da cantora, assim, por mais que a gente vá falar sobre isso, acho que é interessante a gente desenvolver esse... Pois é, eu penso, cara, que não é... Há uma histeria muito grande com relação a isso. Tanto aqueles que querem botar no inferno, sim, como aqueles que também querem defender de uma forma, não, isso não é nada e tal. Qual é o ponto de equilíbrio, será, nessa situação toda? Porque assim, é uma cantora muito famosa e assim, com todo respeito ao trabalho dela, tá até falando pra você, eu não conheço nenhuma música dela, até procurei depois realmente por produção. Eu já vi algumas coisas. Na verdade a gente tem até amigos em comum, assim. Eu lembro que o Samuel, que hoje é pastor lá nos Estados Unidos. O Samuel tocava. O Samuel era baterista da Daniela. Olha só, gravou o primeiro CD dela e tal. E tem outros, o Ed Oliver também, que é um produtor amigo também, conhece, enfim. Mas o trabalho dela era muito legal, a parte musical. Realmente eu vi, manda muito bem. Muito bom. Agora, há uma bomba que é ela pedindo droga, tá um trio ali, ela, o namorado, eu acho, o traficante. Assim. E me parece também assim, que ela tava morando com o cara também, né? Que até acho que o pessoal borbulhou isso na internet. Porque ela tá nem casada e tá morando com o cara. E ela falou um monte de... O que é engraçado é assim, né? Não, porque ela falou o palavrão, né? O que é mais interessante. Ela falou o palavrão, isso também, vamos anotar. Isso palavrão, mora com o namorado. Ela usa droga. E ela é uma cantora de muito sucesso. Então há uma histeria grande e ao mesmo tempo é um problema isso, porque é uma liderança. Então assim, olhando por outro lado, é uma liderança, está nas igrejas, fala, prega, está ali. Então enfim... olhando até desse ponto de vista, ou seja, sociológico, a sua visão um tanto mais analítica, o que você está achando de todo esse evento agora, da forma como as pessoas estão tratando tudo isso? O que você vê nisso tudo, assim? Olha, eu acho que, bom, como você bem disse, eu acho que existe o problema das drogas ali, uma mulher que era uma referência e que, enfim, todo mundo... de certa forma entendia como alguém de referencial de conduta cristã, e aí de repente você vê os áudios e ela envolvida com drogas e tal, tudo isso tem uma certa gravidade, tem uma gravidade, mas isso é uma coisa, né? Aí a reação por decorrência disso é que também assusta um pouco, né? Porque, engraçado, a gente estava até conversando antes, né? A gente vê outras celebridades do meio secular, por exemplo, de repente acontecer isso, e que de certa forma, dentro até no meio secular, às vezes esses artistas são referenciais também, né? De conduta e tal, tudo, e não tanto de conduta, mas às vezes é um pouco, e de repente você vê Justin Bieber, por exemplo, né? Um referencial dos adolescentes e tal, e aí cai nas drogas e tal. E uma reação bem mais branda e já uma reação bem mais agressiva com relação a essa artista cristã, né? Então eu acho que a proporcionalidade da reação é uma coisa que... Tá um pouco errado. Eu acho que é um pouco errado, um pouco... Descalibrado. Um pouco descalibrado, um pouco neurótica, assim, né? As pessoas parecem que... eu não sei, eu acho que isso mexe um pouco com a própria identidade do povo.
do povo gospel, vamos dizer assim, eu vou dizer povo evangélico porque tem gente que é evangélica que não tá nem aí pra isso, né? Que não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Meu pai nem sabe quem é. Então... então a gente às vezes fala evangélico como se fosse todo mundo, todo mundo igual. Tudo. Então acho que existe um certo segmento, que é um segmento que eu poderia chamar de segmento gospel aí, né? Pejorativamente falando, que tá mais antenado nessa coisa das celebridades gospel, dos pastores de mídia, dos cantores, as gravadoras, os shows e todo esse tipo de coisa. Eu acho que essas pessoas, de certa forma, elas criam esses ídolos, e esses ídolos, de certa forma, fazem parte da identidade delas, né? Elas colocam, se transformam em referenciais, e vai um pouco, você falou em sociologia, vai um pouco daquilo que o Durkheim, né, que é um dos alicerces da sociologia, ele diz que, na verdade, a ideia do totem, né, que é o povo, na verdade, ele elege um símbolo, né? Esse símbolo pode ser uma pessoa, ou pode ser um objeto, ou pode ser alguma coisa. E aí coloca nesse símbolo tudo aquilo que ele não é, ele mesmo não é. Exatamente, projeta. Todas as falhas que ele tem, tudo aquilo que falta no dia a dia, todos os deslizes, tal, tudo, eu projeto nesse símbolo, falando, esse símbolo, ele consegue ser perfeito como eu não sou, né? E aí, de repente, esse símbolo se mostra tão humano quanto ele, é um choque de identidade. E ele não se aceita, e a culpa passa a ser do símbolo. Exato. É tão interessante porque você vê o próprio Freud fala que tem essa coisa do totem tabu, eu até citei isso pra você, Sim, quando ele traz a ideia de que eu amo o líder, né? Eu boto ele lá, e quando ele tá lá eu odeio pelos excessos. Aí quando eu denigro e mato, aí eu vou cultuar a morte dele. Mas ele era tão bom, ele era uma pessoa tão... Infelizmente a gente tem visto isso hoje, e você estava citando, interessante, o próprio Bruno Marrone, por exemplo, né, que há pouco tempo estourou aí com o Bruno lá bebendo pra caramba cachaça no show, zoou com o Marrone, a galera desceu o pau. Ele foi na internet, pediu perdão, e você vê que o povo perdoa, se trata... Eu entendo que está relacionado ao reino de Deus, tudo, mas é interessante como que o protestantismo hoje, né, falando de uma forma mais tradicional, a gente confunde protestantismo com acusação mesmo. Virou uma coisa de, não, nós temos que matá-la, porque isso é irrevogável, isso não pode ser tratado de uma outra forma. Exato. Então assim, e para um outro lado, e aí acho que é uma crítica também, a crítica também é quem são esses caras que levam ela ao evento, que nunca... porque assim, como psicólogo, cara, é impossível dizer que alguém que realmente tem uma adicção, né, uma pessoa que é, enfim, viciada, isso não é algo que vai aparecer só agora. Eu quero dizer assim, essa pessoa não tem amigos, ninguém sabe, ninguém viu. É bem difícil tratar esse tipo de coisa. Na sua experiência de música, você já viu esse tipo de coisa, algo parecido, pessoas que têm essa vida um tanto dupla? Não, sim, essa vida dupla, ela ocorre, né? Ela é um tanto inerente, né? Pois é. Eu acho que, especificamente falando desse caso, a coisa das drogas, eu não consideraria isso uma espécie de norma. A gente fica sempre buscando coisas que acontecem de forma mais massiva, né? Eu ainda olho esse caso como uma certa singularidade, assim. Mas não que não exista, obviamente, outros e tal, tudo, mas eu não sei se isso é um fenômeno, assim, sabe? Nossa, olha, será que isso significa que muitos cantores gospel ou sei lá, celebridades gospel, pastores, estão consumindo droga? É difícil a gente analisar assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas não dá pra gente deduzir por esse caso, né? Mas agora, ampliando um pouco a visão, não só da questão das drogas, mas qualquer tipo de comportamento considerado ilícito ou pecaminoso, eu acho que isso é super comum, assim, né? E vai ter. Não, pois é, e engraçado que agora tem aparecido mais, eu acho, com a coisa da rede social, a coisa de todo mundo tem uma câmera e tem alguma coisa em algum lugar, tem aparecido mais, os escândalos e tal. E aí, falando em escândalo, em celebridade, vem essa coisa assim que me pegou de surpresa, assim, que eu gostaria até de te perguntar, não sei se você sabe, o que é esse tal de fuxico gospel? Não, cara, então, cara? O que é isso, né? Tem esse vídeo agora do Nando Moura, pra quem não viu ainda, o Nando Moura que fez o vídeo. Ah, sim. E é um cara que ele diz, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. O cara tem uma boca assim super suja. Ah, sim. Mas com ideias que nesse caso, esse vídeo que ele fez com relação
relação ao André Araújo super contundente. E ele critica exatamente essa questão do fuxico gospel. Cara, fuxico gospel. É difícil dizer quem é o mais nojento. Se é quem tem o site Fuxico Gospel, ou se é o cara do Fuxico Gospel, tá na casa dele dando risada e fala assim, eu também não acredito nisso. Mas é que a galera gosta. São 30 mil seguidores no canal, fora do site tem milhões de likes, sei lá. Então não dá pra saber, na verdade, eu acho que o Fuxico Gospel ele vem preenchendo uma demanda de parte que eu tô dizendo, né, que é parte desse segmento evangélico mais ligado, mais banal, uma demanda de banalidade, né, uma demanda de coisa rasa, assim. E o Fuxico Gospel vem preenchendo essa necessidade, né? Que, enfim, tem uma cultura de saber vida de fofoca, coisa que vem né, da Contigo, enfim, no secular existe isso. Agora é impressionante como isso encontrou espaço dentro do segmento cristão. E as pessoas apoiam de alguma forma. Apoiam. E isso é muito triste. Você tem não só essa questão, mas outras questões que a gente percebe hoje, por exemplo, como no mundo fonográfico gospel, né? Você tem a música que eu lembro, a Record, quando começou a fazer novela, né? Não sei o que, tem uma cantora muito famosa, você conhece, acho que até tocou com ela já, eu lembro que fui com o Ramon gravar, né? Sim. E a gente foi gravar com ela tinha acabado de gravar o Grammy, tinha acabado de ganhar em São Paulo. E ali no estúdio, não, vamos botar letra assim, porque acho que vai entrar na novela. Não, mas vamos mudar isso, eu acho que Espírito Santo ficou muito pesado, cara. Ou seja, isso que a gente está vendo agora, com a Daniela Araújo, esse problema não é algo de agora. Não. A igreja, me parece que ela já vem abrindo várias concessões já durante a história recente dela. É uma letra que mais ou menos, é a foto, é o estardalhaço, é o grita-grita quando tá o cantor, é os autógrafos, é a tatuagem, que tatuar o nome do cara, sei lá. Eu acho que o povo, principalmente os jovens, mas o povo de maneira geral, que se liga um pouco nisso, nos cantores e nas estrelas gospel, assim, eu acho que eles têm que dar um passo e amadurecer e entender que esse povo é muito mais normal do que eles imaginam, né? Que esse povo é muito mais comum, que esse povo, né? Às vezes você vê um pastor dizendo isso, ou alguém falando, não, que a gente também é de carne e osso, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, né? Um palavrão rola, entendeu? Às vezes no momento de raiva, isso eu não tô aqui entrando no mérito se é certo ou se é errado, você pode entender. Você tá validando isso. Eu não tô validando, você pode discordar e falar, não, eu não acho legal, beleza, mas eu tô dizendo o que acontece, né? Então eu acho que amadurecendo nesse sentido, eu acho que quando você consome determinado produto de determinado artista, gosta de determinada pessoa, você compreendendo isso, essa normalidade, essa vida completamente comum, muito parecida com a sua, que essa pessoa tem nos bastidores, vai fazer que eu acho que as pessoas reajam melhor diante de algo que aparece. Exatamente. Assim. Eu acho que as pessoas elas se alienam, elas de alguma maneira introjetam a ideia de que essas pessoas têm uma vida completamente diferente da delas, e aí de repente, como eu estava dizendo, entra em choque, caramba, esse cara ele é como eu e em determinadas coisas ele é até pior do que eu. Pois né? Como assim, né? Então, por que ele tá no palco e eu aqui? Eu aqui, exatamente. Não tem sentido. Só que só uma questão que você tocou agora no assunto, que é a diferença do ideal e do real. A gente até discutiu isso uma vez no Facebook, o realismo e o idealismo. Eu entendo que a pessoa pode falar, não, mas eu não concordo que a pessoa fala palavrão. Tudo bem, mas vamos falar do real. Não do ideal. O real hoje, olhar para o mundo gospel hoje, não sei se você concorda comigo, mas ele tá tão igual, podre, ao mundo secular, ou pior. Né? Então você vê hoje, se você não pagar o caixão, eu não subo no palco. Se você... eu fiz o Canta Rio uma vez no Rio de Janeiro, minutos antes de entrar no palco, cantor xingando todo mundo, eu lembro que, famosíssimo, eu entrando no palco falando em línguas, sabe, umas coisas... Como você, filho da... não sei o que tal, Jesus... Cara, então assim, tem hoje uma questão... Os dois mundos ali, o santo e o profano, convivem de uma forma completamente harmoniosa. Atrás do né? palco, totalmente harmonioso, assim, as notas casam muito bem. Mas no palco eu tenho que vender uma imagem. E aí eu pergunto, qual é a diferença para aqueles que não conhecem a Cristo? Eu hoje, de verdade...
eu não vejo. O que eu mais vejo hoje de sinceridade é aquela igrejinha, a sua igreja, que você tá fazendo com o coração, tocando com aquele violão muitas vezes que não tá tão afinado, mas que você sabe o que a pessoa tá fazendo, vocês estão conversando, vocês estão olhando um com o outro. Quer dizer, mas ainda não. O que tá na mídia, ele é a representação do Espírito Santo, né? As pessoas têm essa ideia de que, enfim, tudo o que ela vê ali como representação na tela e na televisão Mas existe aquilo que é conveniente fazer em público e aquilo que, enfim, que não é de ordem pública. A gente vai diante de um juiz, a gente não fala palavrão, né? Pois é. Por quê? Porque existe ali um contexto, ali um ambiente que ali a gente não, enfim, não dá vazão a essa parte dessa personalidade que existe, entendeu? É que é a personagem privada. Ou seja, a mídia, a internet, ela entrou tanto na vida particular que hoje as coisas se misturam, né? Que hoje se expõe aquilo que eu sou e que eu não quero que ninguém saiba, não porque eu sou hipócrita, porque é minha esfera particular, é minha esfera privada. Então, é a mesma coisa de andar nu. Eu ando nu na minha casa, mas isso aberto se torna profano, se torna irrepreensível. Porque, na verdade, o fato de ter sido aberto, as pessoas acham que aquilo é de natureza pública. E não é de natureza pública. Não é de natureza aquilo pública. Veio a público, mas é de natureza privada. Então eu acho que existe essa confusão. O fato de ter aparecido um áudio onde a cantora evangélica fala um monte de palavrão, então isso é um debate público, assim, entendeu? E as coisas não são bem assim. A pessoa ela estava ali numa condição completamente fragilizada. Você, psicólogo, pode dizer melhor do que eu. Provavelmente estava ali numa condição de pânico, de abstinência. Total. E tal, tudo. É visível. Então uma pessoa nessas condições, é natural a pessoa às vezes até falar coisas que habitualmente ela não fala. Então de repente viu ali, nossa, mas a pessoa fala palavrão assim com essa naturalidade. A pessoa estava querendo droga, a pessoa estava naquele contexto de alteração psicológica. Eu vi até a gente falando assim, não, mas ela tá falando palavrão porque se ela tá nessa situação, porque ela tá sendo verdadeira, porque a droga só faz aflorar. Mas agora a droga traz a verdade em nós, né? Total, né? Então vamos falar pra polícia dar droga pra pessoa pra entregar o crime, né? Então é meio... Agora, tem uma coisa, só pra gente encerrar, que você entrou num assunto maravilhoso que a gente consegue concluir nisso. Essa coisa das... Depois a vozinha dita. Não, ele vai matar nós depois. Essa coisa da internet, da informação ser deturpada e tal. Eu escutei o áudio da conversa, são 25 minutos, escutei 2 vezes. Não dá pra gente fazer um vídeo pra julgar aquilo, porque é muito possível você perceber que parece que ele fala pro público ali no áudio. Parece que ele faz perguntas já querendo colher informações. Isso é muito visível, assim. Você nem da Polícia Federal pra isso, né? O pessoal da Lava Jato. É possível que ele faz perguntas já sabendo o que ele quer. Ele quer extrair informações. Ele não tá falando com ele tá conversando com o público. Você sabe em filme que a gente vê um espião com uma escuta no meio dos bandidos, assim? Exatamente. Um espião o tempo inteiro querendo fazer com que o bandido fale o crime, né? Exatamente. Ela tá realmente perdida ali, tá totalmente tomada pela ou abstinência ou por próprio uso, a gente não sabe se ela já tinha usado ou não. E o traficante, ele também sabendo que aquilo estava sendo gravado, ele fala toda a ética, política, enfim. Então é complicado nós tomarmos esse vídeo pra gente analisar. O que a gente pode analisar, sim, é uma pessoa que precisa realmente de ajuda, precisa dar um start em tudo isso, precisa resetar tudo isso. Ela estava tendo um comportamento... consumindo drogas, o que dentro da doutrina, agora eu vou abranger mesmo falando de cristianismo de maneira geral, é condenado pela igreja cristã, condenado no sentido de ser um erro, é um comportamento pecaminoso. Tira a pessoa do domínio dela. Ninguém está relativizando as coisas, dizendo que depende, que não é isso. A gente realmente as drogas é algo que ninguém concorda e um mal que deve ser combatido, né? Mas isso é uma coisa, né? Agora outra coisa, é um outro aspecto, né? Porque eu acho que é interessante a gente... a coisa do objeto, né? A gente às vezes olha um objeto assim, é legal de vez quando a gente virar o objeto e olhar do outro lado também, né? Vários ângulos. É justamente, no caso do namorado, né? Eu acho, aproveitar essa fragilidade da pessoa, que a pessoa tá meio ali
num estado completamente alterado, né? E que nem você disse, induzindo todo um discurso para poder extrair da pessoa confissões, fazendo aquilo de maneira premeditada, e a pessoa estando naquele estado de abstinência, querendo droga, o cara aproveitar esse contexto, fazer uma gravação e depois divulgar. Eu acho que todo esse percurso aí que a gente tem que questionar também, né? Eu acho que é muito complicado. Ele alega, acho que ele alega isso, exatamente. Ele alega justamente que ele entendeu que esse seria a única forma de ajudar. Eu até comento, eu prefiro você sem carreira, mas te ajudando. Não, eu garanto que existem muitas outras formas de ajudar com droga dependente sem precisar divulgar, enfim, uma crise de abstinência de uma pessoa para milhões de pessoas. Pois é. Por fim, assim, gente, todos nós temos podridões, isso é fato. Esse cantor que você tá pensando que ele é o cara, porque uma música tocou no seu coração. Não. Aquele não. Aquele sim, viu? Nossa, o Jeff é um produtor musical, lida com muitos músicos. Eu também trabalho com música. Eu conheço mais o secular, mas o galera que roda no gospel. Sim. E, tem muita gente, mas muita fama que tá muito mais podre, porque no caso dela ainda é um vício, tem uma questão psicossomática, tem uma questão de transtorno, tem gente que é cara de pau mesmo, que é 171 qualificado, dá calote, não tá nem aí e tal, e ninguém fala nada, sabe por quê? Porque não foi exposto. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quem será que tá mais errado? Será que são essas pessoas aí, as estrelas e tal, que tem lá uma vida, que cometem lá os seus deslizes, ou você que quer atribuir atributos de santidade a um ser humano? Sem dúvida. Eu acho que talvez você esteja mais fora da curva do que essas pessoas, né? E mais ainda, o pecado dela, o erro dela, a doença dela, as questões dela, por conta dessa exposição, vão poder ser tratadas. E a sua, que nunca veio à tona, que você nunca permitiu vir à tona. Eu quero ainda, vozinha, fazer um vídeo falando das minhas questões. Eu quero ter essa coragem para poder mostrar que todos nós somos os mesmos. E Deus nos olha além da mídia. É exatamente na nossa intimidade. Perfeito. É isso. Cara, obrigado por tudo. E a gente torce pela Daniela, que ela se recupere muito. E continue aí firme e forte no ministério. Exercendo o ministério dela. Existe espaço, a gente está dizendo aqui sobre o segmento gospel, mas existe espaço sim pra gente restaurada, pra gente que volta de novo e dentro do cristianismo, dentro da igreja de Cristo mesmo, a igreja que perdoa, a igreja que é tolerante, a igreja que tem misericórdia, assim, tem espaço pra você nessa igreja, com certeza. É isso aí, obrigado por tudo. Mano, prazer estar aqui, viu? Tamo junto. Abração pra você, abração pra vozinha, não posso falar o nome da vozinha. Então tá bom. A gente acabou de falar de coisa de esconder, a gente esconde. Pois é. Pessoal, dá um curtir aí no vídeo, se liga no canal, a gente tá cheio de novidade, tamo junto. Vejo por outro ângulo.